E como estamos fazendo esse caminho, Deus continua trabalhando a todo instante em nosso coração, amém? Dá uma olhada para o seu irmão e diga para ele assim: coragem, apesar da sua fraqueza, Jesus vai te fortalecer, amém? E o nosso tema desta noite, fechando esse ciclo que vocês estão fazendo do caminho, Maria, a auxiliadora do caminho. E se tem uma oração que Satanás não suporta, é a oração da Ave Maria. Portanto, quando nós recitamos a Ave Maria, nós estamos exorcizando todo o mal da nossa vida. Ao contrário de que as pessoas pensam, quando nós rezamos a oração do terço, do rosário, nós não estamos elevando Maria, pelo contrário, nós estamos nos aproximando de Jesus, e o papel de Maria é nos aproximar do Filho. Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender qual a importância dessa mulher, qual a importância de Maria na história da salvação. São Luís Maria Grillon de Montfort escreveu aquele tratado, A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E interessante que aquele livreto ficou guardado durante 100 anos. E um dia os monges estavam limpando lá e acharam aqueles escritos. Até um deles queria jogar fora, e o outro disse: não, vamos guardar. E daí nasceu esse tratado, que é um caminho de santidade, de viver para Cristo. Essa música que nós acabamos de cantar, literalmente Maria viveu letra por letra na sua alma. Viver para Deus. O seu rei era o Senhor, nada mais importava para ela. Deus tinha um objetivo na vida de Maria. E eu trouxe aqui para nós meditarmos nessa noite as 12 glórias de Nossa Senhora. Porque se nós estamos falando da auxiliadora do caminho, depois de nós vivermos, contemplarmos essas 12 glórias de Nossa Senhora, vai ficar bem claro para nós que, sem dúvida nenhuma, para entrar no céu, passaremos pelas mãos de Maria. Amém? A primeira estrelinha das 12 estrelas de Nossa Senhora, Maria, a escolhida de Deus. E por que ela foi escolhida de Deus? Maria é a imagem da igreja pura, santa e imaculada. São Luís explica que colocaram 12 estrelas na cabeça da Santíssima Virgem, porque este representa um número completo, pois não falta nada nela por ser cheia de graça. Nada. Quando você tem um corpo cheio de água, um copo cheio de água, não falta mais água ali. Ou seja, Maria tem a plenitude da graça que Deus deu a ela. E São Luís propõe que nós rezemos as 12 Ave Marias, contemplando os mistérios, fazendo a coroa da glória a Nossa Senhora, que são as 12 estrelas. A primeira é a maternidade divina de Maria. A maternidade dela já foi uma coisa estupenda. E diz a história da igreja que Maria, ela não tinha a pretensão de ser a mãe do Salvador. A vontade dela era servir o Senhor, era doar a sua vida. E porque ela não tinha a pretensão de ser a mãe, de estar à frente, Deus a escolheu pela sua humildade.
Talvez isso quer dizer alguma coisa para mim e para você. Que de repente, às vezes, quando a gente vem à igreja, nós queremos pregar, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo, nós queremos fazer na limpeza, tudo. Maria escolheu o último lugar. E por ter escolhido o último lugar, ela foi colocada no mais alto, pela sua simplicidade. Deus, desde toda a eternidade, a predestinou para ser a mãe do Salvador, mas Ele não a obrigou. Ele enviou um anjo para perguntar a ela, e o anjo a saudou: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Deus, olhando para ela, diz: você é cheia de graça. Ela foi a única criatura que achou graça diante do Senhor. Ela foi a única que o demônio não tocou. E veja, até os muçulmanos acreditam nessa verdade. Ela foi a única digna de conceber o Filho de Deus encarnado. Tão especial é essa mulher, que nos indica o caminho para chegar ao céu. Quem é que pode anular essa graça de Deus? Se Deus a saúda, quem de nós poderá deixar de fazê-lo? Só quem for desobediente a Deus. Essa é a primeira estrela de Nossa Senhora, escolhida. A segunda estrela é a Imaculada Conceição, sem mácula nenhuma. Maria não teve nenhuma mancha do pecado. Talvez você esteja até vendo eu pregar de uma maneira diferente hoje, mas para falar de Nossa Senhora, a gente tem que ser didático. Amém? Pois foi concebida sem o pecado original, e o demônio não pode tocá-la. Maria era cheia de graça, nela não havia nada a não ser a graça. A Santíssima Virgem não poderia ter o pecado original, isso seria uma desonra a Deus. Imaculada, que dizer sem mácula, sem pecado. Veja, ela foi preparada desde o ventre. Aquilo que Eva cometeu lá no paraíso, de ser seduzida pelo demônio, e o pecado ter entrado no coração do homem, Maria agora vem fazer tudo ao contrário, pela simplicidade. A terceira estrela, Maria sempre virgem. Por que sempre virgem? Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Não há explicação da ciência, mas se a luz conseguiu atravessar o véu sem rasgá-lo, muito mais o Pai do céu poderá realizar o milagre de Maria. Para aquele que é extraordinário, todos os fatos são excepcionais, de Santo Agostinho. Ou seja, o nascimento, a concepção de Jesus foi milagroso. Veja que beleza, por isso Satanás não suporta um filho de Maria. Por isso a oração do terço do rosário é difícil. Dá sono, dá um monte de coisa, você não consegue, é uma luta. Por quê? Porque é a simplicidade. A quarta estrela, Maria é a filha predileta do Pai. O Pai escolheu entre todas as mulheres a Maria. Ela foi escolhida pela sua humildade, como diz o Magnífica. O que lançou a humanidade na morte foi a soberba de Adão e Eva. Santo Irineu dizia: Eva com seu pecado introduziu a morte no mundo, Maria com sua obediência introduziu a vida. E ela resgatou a vida. A quinta estrela, Maria é esposa do Espírito Santo. Ela concebeu por obra do Espírito Santo. Ela é a esposa mística do Espírito Santo. Maria tem um relacionamento perfeito com a Santíssima Trindade.
Do Pai ela é filha, do Filho ela é mãe e do Espírito ela é esposa. Essa é a Maria, aquela que disse sim a Deus. O que essa mulher não consegue tirar de Deus, só se ela não quiser. Aliás, todas as graças, mesmo quando você pede pela intercessão dos santos, ela passa pelas mãos da Santíssima Virgem. A sexta estrela, Maria é a mais humilde. Às vezes eu dou uma parada assim, porque eu fico pensando. Eu fico olhando a vida de Maria e olhando a minha. Eu falo, meu Deus, como eu estou distante da santidade. Com 28 anos de caminhada, eu ainda não aprendi a ser como Maria. A mais humilde. Quem Jesus submeteu o nome Maria, que vem de mar, o mar é esplendoroso, pois aceitou ficar abaixo alguns centímetros de todos os rios. Maria também é assim. Por isso Deus a escolheu olhando para a humildade de sua serva. A sétima estrela, Maria esmaga a cabeça da serpente. Satanás não suporta os consagrados de Maria. Ela aparece em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Alguns teólogos dizem que Deus fez com que ela permanecesse virgem, porque Eva também era virgem quando pecou. Nunca deixe de usar uma medalhinha de Nossa Senhora, pois ela a protege. Nem deixe de ter uma imagem de Nossa Senhora na sua casa. E é engraçado que um dia eu estava na minha casa, meu sobrinho era pequeno, e eu estava assistindo a Canção Nova na hora do terço, e meu sobrinho entrou e disse assim: ô tio, reza para o meu pai e para minha mãe. Eu falei, tá bom, o tio vai rezar. Era mais ou menos umas 6 horas. E ele entrou uma segunda vez, ele entrou na terceira vez. Na terceira vez eu vi que não era só ele que estava pedindo, era Deus que estava mandando algum recado para mim. E na hora veio no meu coração que algo iria acontecer. Eu não sabia quando e nem como ia acontecer. Mas aí meu sobrinho saiu, ele morava do lado da minha casa, e o meu irmão era caminhoneiro. O meu irmão tinha mania de chegar com a carreta e estacionar ela do lado oposto da avenida. E caminhão, você sabe que quando você para, todo o sistema de freio dele descarrega, né? Então você precisa, para ele funcionar de novo, você precisa ligar o carro e preencher de ar lá como se diz, o cilindro lá para funcionar, para soltar os freios. E antes de eu dormir, eu fiz a oração para o meu irmão, para minha cunhada. E antes de eu dormir, Nossa Senhora disse para mim: segura o teu terço. Eu peguei o meu terço e coloquei do lado da minha cama. E na hora eu não entendi, mas eu peguei também o meu documento de RG e deixei ele junto. E fui dormir. Quando foi 3 horas da manhã, eu só escutei aquele estrondo, pá, aquele barulhão lá fora. Na hora eu acordei e disse, né, minha Nossa Senhora. A primeira coisa que eu fiz foi catar o meu documento e o meu RG e sair para a rua. Quando eu saí lá, a carreta estava parada e era uma avenida comprida, tem uma descida bem grande. O cara desceu lá de cima com um carro, um Monza, chapadão, e enfiou esse carro na traseira da carreta. Quando eu saí lá que eu vi, né, aquele carro todo amassado, com a parte do motor toda enfiada debaixo da carreta, eu falei, minha Nossa Senhora, não deixa essa pessoa morrer. E eu lembrei daquilo que meu sobrinho estava falando, e eu pedi que Nossa Senhora intercedesse já na minha oração, porque eu não sabia quando iria acontecer. Aí eu saí de lá fora, quando eu cheguei sim, comecei a conversar com o rapaz, falei, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele falou, não, tô bem, tô bem. E ele preso lá nas ferragens. O meu irmão saiu desesperado, queria ligar a carreta e sair, mas não conseguia. Aí ligaram para o bombeiro, né? E quando chega SAMU, bombeiro, tudo aquela correria para tirar.
tiveram que cortar a frente do Monza para sair, e quando aquele cara sai, ele sai de pé sem nenhum arranhão. Nossa Senhora salvou ele. E o Senhor avisou antes: fica de prontidão, fica em oração. O Senhor usou o meu sobrinho. Talvez isso já tenha acontecido na tua vida, e às vezes a gente não presta atenção nos recados que Deus tem para nós. A oitava estrela, ela é medianeira de todas as graças. Todas as graças. Os santos doutores da igreja dizem que todas as graças passam pelas mãos de Maria. Mesmo a que você pede aos santos, é ela quem as distribui. Como meu pai, que comprava um saco de batata e a minha mãe distribuía. Deus Pai é quem dá a graça, mas é Nossa Senhora quem a distribui. Olha que beleza. Eu fico pensando naqueles que não acreditam na mãe de Jesus. Vão passar um carão, porque para entrar no céu vai passar pelas mãos da Virgem Maria. Vai ter que passar. Aquele que não gosta de rezar, se eu fosse você, vou te dar um conselho de amigo. Se eu fosse você, começaria a rezar hoje. Trocasse as horas que você passa assistindo série e começa a rezar. Se você vai no restaurante, fica 2 horas batendo papo, depois você fica 2 horas rezando. Preguinho, mas é muita coisa. Se você quiser ir ao céu, é assim. Mas a alegria de estar no céu é tão gigante quanto essa música que a gente cantou. Eu sempre digo que eu tenho medo de cantar certas músicas, porque eu tenho medo de não deixar que elas se cumpram na minha vida. Porque a Virgem Maria, ela aceitou o chamado de Deus e ela foi até o fim. Amém? De Maria, aliás, qual foi a maior graça do mundo? Jesus. E essa graça veio por meio de Maria. Se a grande graça veio por meio dela, então todas as outras também virão. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Você já ouviu essa frase? Tudo por Jesus e nada sem? Mas na hora de rezar a gente fica com sono. Se hoje nós viéssemos e víssemos um ente nosso sofrendo um martírio, qual seria a nossa posição? De desespero ou de paz interior? É para a gente refletir. A nona estrela, Maria aos pés da cruz. Jesus, com os lábios cheios de sangue, disse a última coisa: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. João, naquele momento, representa todos os filhos da igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo já tinha dado tudo, seu sofrimento, seu sangue, e a única coisa que tinha lhe sobrado ali na cruz era a sua mãe, que ele a deu a João, representando todos nós. João a levou para a sua casa, e não sei se você a recebeu como sua mãe. Se não a recebe, hoje leve-a para a sua casa. Maria, mãe da igreja, Maria, mãe de cada um de nós. A 10ª estrela, Maria assunta ao céu. Aquele corpo que gerou o Filho de Deus não poderia ser destruído. Essa semana mesmo, um vizinho meu evangélico, ele ficou discutindo: não, Maria está na terra. Eu falei: imagine bem, se aquela cheia de graça, que gerou o Filho do Altíssimo, iria ficar no pó dessa terra. Há pessoas que dizem que quando Jesus desceu na mansão dos mortos, ele retirou até Judas. Ora, se Jesus retirou Judas, não ia retirar sua mãe? Hipocrisia demoníaca.
que Satanás quer implantar no coração dos de dentro e dos de fora, porque ele não suporta a Santíssima Virgem Maria. Papa Pio XII proclamou que ela foi assunta de corpo e alma. Os santos não estão no céu com o corpo somente quando Jesus voltar, na parousia. É que eles se unirão ao seu corpo e irão para o céu. Assim a glorificação acontecerá somente no último dia, mas a Virgem Santíssima já é glorificada no céu com corpo e alma. Esse é o dogma de fé da nossa igreja. A 10ª estrela, Maria coroada no céu como rainha. Maria foi coroada como rainha pela Santíssima Trindade. Ela é a rainha dos santos, dos anjos, do céu, da terra, dos doutores. Isso não é fantasia, é verdade de fé. Isso significa que abaixo de Deus, abaixo da Santíssima Trindade, o maior poder é dado a ela por Deus, não pela natureza, mas pelo próprio Deus. Toda a autoridade foi dada para ela. Não existe um santo da nossa igreja que não seja mariano, que não reze como eu, pregador do Evangelho, como você, pregador do Evangelho, porque todos nós somos pregadores. Como nós também não podemos carregar essa mística no nosso cão de termos uma vida de oração. As pessoas falam, preguinho, nossa, mas eu não consigo mudar de vida, eu não consigo. Irmão, o melhor remédio para você mudar de vida, largar dos vícios, é a oração. A começar pela oração mariana, que é um exorcismo contra o pecado. Quer ser fiel a Deus? Entrega a sua vida na oração. Quer ter sucesso na sua vida? Seja um homem, uma mulher de oração. Gaste o seu tempo com a oração. Quando Jesus me chamou, eu não sabia rezar, eu não sabia nada de Bíblia, eu não sabia nada de igreja. Mas no primeiro retiro que me levaram na Canção Nova, e eu vi aquela imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu pedi para Maria, me ensina a rezar. Para o mundo parece que foi um passe de mágica, mas ela não só me ensinou a rezar, mas como ela me ensinou toda a Bíblia. E eu fiquei louco por causa da oração. E eu não consigo fazer nada desde a hora que eu acordo se eu não rezar. Hoje eu estava saindo 1h da tarde da minha casa, a minha mulher falou assim, você está indo aonde? Estou indo na igreja. Ué, está tendo alguma coisa na igreja? Eu falei assim, mas precisa ter alguma coisa na igreja para você ir na igreja? Mas o que você vai fazer lá? Vou lá rezar? E é engraçado que quando eu estava no mundo, nunca ninguém falou assim, preguinho, você vai roubar hoje? Preguinho, você vai traficar hoje? Preguinho, você vai tomar uma cerveja hoje? Não, ninguém falava nada. Mas as coisas de Deus, ela incomoda, e não são as pessoas. Isso é uma coisa que eu aprendi. Tudo aquilo que acontece na minha vida, que as pessoas falam palavras, que as pessoas me xingam, que as pessoas me maltratam, eu aprendi, não são elas. Aliás, essa semana eu falei para minha enteada, ela tem 15 anos e às vezes ela está naquele temperamento bravo, sabe? Falando um monte de coisa. Aí eu chamei ela e falei assim, ô Júlia, vem cá. Olha, quando você estiver muito nervosa, brava, e você xingar eu de tudo quanto é palavrão, e eu mandar você para os quintos dos infernos, você não esquente que não estou falando com você, tá? Ela olhou bem para mim assim e falou assim, tá bom. Porque eu sei que não é ela, é o demônio. Como diz a história, né? O patrono dos padres, como é que é o nome? Me fugiu agora. Maria Vianney, quando o sacristão chegou para ele, disse, padre, a sua cama está pegando fogo, está destruindo tudo, a tua casa, o teu quarto. E ele estava confessando,
Ele olhou para o sacristão e disse assim: não esquenta não, minha filha. É o demônio. Ele não consegue destruir esse pasto, está destruindo a sua gaiola. É assim. Quando a gente começa a colocar a meditação do terço, do rosário, quando a gente começa a colocar isso na nossa vida, a gente vai aprendendo a nos domesticar na nossa raiva, no nosso temperamento. A gente vai se tornando como Maria, que guardava tudo no seu coração, na simplicidade. A última estrela, Maria, é aquela que recebeu de Deus todas as graças, honras e méritos. Satanás não suporta isso. Como que pode uma miserável dessa receber todas as glórias que eram minhas? É, Satanás, mas você não quis, foi orgulhoso. Deus deu tudo a Maria. O Todo-Poderoso não precisa de nada nem de ninguém, mas Ele quis precisar de Maria, assim como Ele quer precisar de nós, querendo que sejamos evangelizadores. Ele não precisa, mas Ele quis precisar de nós. Olha para o seu irmão e diz assim: Deus precisa de você. Ele quis precisar de você. Isso, pode falar para Ele, Ele quis precisar de você, com todas as suas falhas, com todos os seus erros, com todas as suas quedas que você vai ter ainda. E principalmente de você hoje que veio nesse grupo de oração e você está com o seu coração apertadinho, dizendo assim: o que eu vou fazer da minha vida? Eu trouxe o remédio para você hoje. Maria, a medianeira de todas as graças, que vai encher a sua vida de alegria. Se você aprender a cantar aquela canção muito antiga, que a gente não vê mais as pessoas cantando, eu vou começar, você me ajuda. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o Senhora e Mãe do céu. Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Nós que somos um pouquinho mais velhos, eu já passei dos 50, não parece, né? Estou com 18 ainda. Mas a gente aprendia isso com a mãe da gente, a cantar. E eu tenho um menininho de 5 anos. Ele pode estar naquele fogo, naquela correria toda. Eu deito na minha cama e falo: Luiz Gustavo, vem aqui com o papai. Aí ele deita do meu lado. Aí ele fala: canta Maria de Nazaré. Aí eu começo a cantar Maria de Nazaré, né, com a minha voz feia pra caramba. E ele dorme. Ele dorme aquele sono profundo. E assim que ele dorme, eu já falo: Maria, cuida do coração do meu filho. Tira dele todos os traumas, todas as palavras ruins que ele ouviu em casa ou na escola. E eu vejo que cada vez que o meu filho pede para eu cantar para ele, é Maria dizendo para mim: nunca se esqueça da onde eu te tirei.
Nunca se esqueça das vezes que eu te guardei. E Maria nos guarda, Maria nos protege. Ainda que às vezes a gente não acredite, mas Maria cuida, assim como ela cuidou de Jesus, assim como ela cuidou dos apóstolos. No cenáculo quem estava lá era Maria. Os discípulos, os apóstolos estavam desesperados. Mas Maria disse: não, o meu filho prometeu. E ele falou que não era para a gente se afastar de Jerusalém, porque a promessa iria se cumprir. Maria foi a primeira a ser cheia do Espírito Santo. E um dia, uma pessoa estava com dúvidas se Maria tinha recebido o Espírito Santo em Pentecostes. Aí mandaram perguntar para um vidente nos Estados Unidos, um vidente de Nossa Senhora, reconhecido pela igreja, para que ele perguntasse a Maria quando ela recebeu o Espírito Santo, se foi em Pentecostes ou em que momento da vida dela ela foi cheia do Espírito Santo. E claro, né? Maria disse ao vidente: digas a eles que eu recebi o Espírito Santo na anunciação do anjo. Quando o anjo anuncia que ela ia ser mãe do Salvador, ela já ficou cheia, repleta do Espírito Santo. Por isso ela foi a mãe das dores. Por isso ela suportou no seu coração todos os momentos cruciais do seu filho. Por isso Maria hoje ela intercede pela humanidade. Maria é aclamada em todos os lugares. Se nós pegarmos os santos da nossa igreja, quantos milagres Maria realizou? Citamos aqui Juan Diego, aquele índio. E ao passar por aquele lugar, 3 vezes apareceu aquela mulher e falava para ele: diga para o bispo para construir uma igreja neste lugar. Na 3ª vez ele foi falar lá com o padre lá, e o padre falou: você está ficando louco, eu só vou acreditar se você perguntar o nome dela. E aí um dia ele desviou até o lugar para não encontrar com aquela mulher, e estava nevando naquele dia, e ele passou por um outro lugar e encontrou com aquela mulher. E ele disse: eles falaram que você precisa falar o seu nome, diga a eles que eu sou a Imaculada. E para que eles acreditem, pegue essas rosas. E quando ele olhou naquele campo nevado, estava cheio de rosas. Ele pegou aquelas rosas, colocou no seu manto e levou. E quando ele chegou para falar com o padre: ela é Imaculada. O padre quase caiu das pernas, porque ele sabia que uns anos antes a igreja tinha proclamado Nossa Senhora. E como prova, o indinho abriu o seu manto, aquelas rosas caíram no chão, e estampado no seu manto estava a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Até hoje esse manto está lá, como prova de que Maria está presente. E os olhos daquela imagem do manto têm pulsação. Todos os cientistas do mundo inteiro já foram lá e fizeram exames de todos os jeitos naquele olho e não conseguem identificar como que pode aquele olho ter vida. Como que pode aquela tinta ser a mesma? Não desbota, não sai nada. E o mais incrível, que quando começaram a olhar bem de perto naquela imagem, daquele manto, a grande prova estava no olhar de Maria, porque estava refletido no olhar daquela imagem a sala e as pessoas que estavam naquela sala, refletido dentro dos olhos da Virgem Maria, naquele tapete. Então Maria se faz presente. Hoje muito mais Maria está presente na igreja, irmãos. Precisamos ser muito mais devotos e correr atrás. Obrigado. Correr atrás, vou dizer assim, do tempo perdido que você não rezou, do tempo perdido que você ficou longe da igreja. Volte para a igreja. Se você quer fazer o caminho, você viu esses sábados que vocês passaram, as etapas dos caminhos. Você não pode mais ter dúvida que o caminho para Jesus se passa
pela Virgem Maria, e conhecendo a Virgem Maria, não tenha sombra de dúvida que você vai para a vida de oração. E o caminho de Maria foi o caminho do serviço. Após o Magnífica, Maria vai às pressas visitar a sua prima Isabel. Ela não ficou parada. Ela foi às pressas visitar a sua prima que estava também grávida. Maria acompanhou seu filho todos os tempos, em todos os momentos, até os pés da cruz. Maria estava lá. E quando a gente fala isso, desse sofrimento de Maria aos pés da cruz, não é para a gente ficar numa autopiedade, não. É para a gente também assumir esse papel de Maria na humanidade que nós estamos vivendo. Há pessoas morrendo, há pessoas sofrendo, há pessoas precisando da minha e da sua oração. Sairmos de nós como Maria saiu. Nas bodas de Caná, o que ela fez? Estava faltando vinho. Jesus ainda fala: Maria, mulher, ainda não chegou minha hora. Mas ela pediu, e o filho foi lá e transformou a água em vinho. Pede a Maria que Jesus atende. Talvez você já tenha pedido por tantas coisas. Pede agora pelas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora, me ajuda. Você sabe por que eu estou aqui hoje pregando para você há 28 anos? Por causa da oração da minha mãe. E um dia eu cheguei na casa da minha mãe, a minha mãe estava lá com o tercinho dela, rezando, sentada. E eu cheguei, e eu estava armado, eu cheguei e falei assim: mãe, a senhora acha que essa oração da senhora vai mudar a vida de alguém? E eu arranquei uma pistola, eu coloquei no colo dela e falei assim: aqui ó, isso aqui é salvação. Tem 7 tiros aqui, mãe, olha esse aqui. Minha mãe abaixou a cabeça e continuou na sua oração. E não demorou muito, Jesus me tirou lá do mundo e me trouxe de volta para o colo da minha mãe através da oração. 15 anos a minha mãe rezou. Santa Mônica rezou 30. Quanto tempo você tem rezado? Quanto tempo você rezou pela sua conversão? Quanto tempo você está rezando pela sua casa, pela sua família? Ah, minha família está uma porcaria. Mas o que eu estou fazendo para melhorar tudo isso? Eu estou sendo uma pessoa de Deus. Eu estou sendo essa pessoa dessa música que eu cantei, que Ele é o eterno, que Ele é o meu sumo bem. Maria foi Maria do jeito que foi, porque ela assumiu que Jesus era o sumo bem para a sua vida. Ela não se importava com mais nada. Ele era o eterno da sua vida. Jesus precisa ser o eterno da minha e da sua vida, irmão. Junto com Maria, meditando as glórias de Maria. Maria sempre virgem, Maria imaculada, Maria aquela que pisa na cabeça do demônio, Maria que foi assunta ao céu, Maria cheia de graça. Eu me lembro uma vez que nós fomos fazer uma oração e a pessoa estava lá que parecia, não era o capeta mesmo, né? Não esquenta a cabeça, porque eu falo assim mesmo, porque às vezes as pessoas têm medo, né, de falar do capeta, do demônio. Não é assim que ele é tratado. Antigamente a gente fazia oração, a pessoa falava: está acontecendo uma coisa feia aqui em casa. Coisa feia, não é coisa feia, é o diabo que está agindo, é o demônio. Ou você acha que os satanistas entram na igreja e roubam a hóstia consagrada para chegar lá e falar qualquer coisa? Não, eles pegam a hóstia consagrada e levam para lá para zombarem, porque eles sabem que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Então nós fomos fazer uma oração e chegou lá e todo mundo ora e horas e horas.
no meio daquele grupo de pessoas tinha uma pessoa que era muito mariana, mas muito mariana. Quando todo mundo estava todo cansado daquela oração, aquela pessoa vai lá, abaixa-se e fala no ouvido daquela pessoa: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o demônio foi embora. Que simplicidade! Você já percebeu que a gente, quando está naquele louvor, não é gostoso? É prazeroso, mas quando você precisa parar para fazer uma meditação, é difícil. Mas é isso que eu volto a dizer: os santos se tornaram santos porque foram homens contemplativos. Então, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, se você não tem um terço, compra um terço para você e reza. Se você rezar com fé, milagres acontecerão na sua vida, amém? Porque teve um amigo meu que ele aprendeu a rezar no perigo. Ele era muito bagunceiro, muito mulherengo, e um dia ele estava saindo para um encontro, e ele era casado. Aí ele estava saindo para um encontro, passou-se na escrivaninha da esposa dele, a esposa dele era muito de oração. Ele passou, viu aquele terço, e naquele dia, não sei o que deu nele, que ele catou o terço e colocou no bolso. E foi por encontro. Entrou numa lanchonete, está lá sentado com a sua outra parceira. De repente chegou um cara e disse: eu vim aqui te matar. Na hora ele se desesperou. E agora? A única coisa que ele lembrou era o terço da mulher dele. Ele não rezava, ele não era de igreja, mas ele enfiou a mão no seu bolso e segurou o terço com todo o seu coração e com todo o medo que ele estava naquela hora. Ele, agarrado naquele terço, ele disse para aquele matador: se a sua arma for mais poderosa do que eu tenho na minha mão, você pode me matar. Aquele cara engatilhou aquela arma, colocou na cabeça dele e pá, não saiu nem um tiro. Aquele assassino guardou essa arma e foi embora. Naquele dia ele se converteu. Estava com um terço na sua mão. O professor Felipe Aquino, que todos conhecem, estava vindo, acho que da Canção Nova para Aparecida ou para Pinda. Era 6 horas da tarde e ele estava rezando o terço. Quando ele começou a rezar, ele só viu aquela carreta passando por cima, destruiu o carro dele ficou igual uma lata de sardinha. E diz que ele dentro do carro todo amassado, ele via as pessoas gritando lá fora: ele morreu, não tem como tirar e tal. Aí com muito custo chegou lá, cortou todo o carro, e o professor Felipe Aquino saiu intacto, e o terço estava na sua mão. Maria guardou ele daquele acidente. Maria não só guardou ele, pode aplaudir que é verdade. Maria não só guardou o professor Felipe de Aquino, mas como destruiu o carro dele inteirinho, o dono do caminhão disse: olha, eu vou fazer tudo para o meu seguro, pagar outro carro para você. O carro dele, ele diz, que o carro dele era um golzinho azul da cor do céu. Passado algum tempo, o seguro deu um outro carro zerinho para ele, azul da cor do céu. Maria protegeu, Maria guardou. Se Maria guardou aquele que não rezava, aquele que estava na vida errada, se Maria guardou aquele também que rezava, ele não vai guardar você. Traga Maria estampada no teu coração, na tua alma, irmão. Um dia disseram para mim: preguinho, você é muito engraçado. Falei: por quê? Porque eu sou baixinho? Não, é porque você vai na capela e fica rezando o terço. Lá é lugar de adoração. Eu falo: mas quem diz que eu não estou adorando Jesus? Porque quando nós contemplamos os mistérios gozosos,
Quando nós contemplamos os mistérios luminosos, os gloriosos, os dolorosos, nós estamos contemplando a face de Jesus. Satanás tem confundido as pessoas daí de fora, que nós somos idólatras de Maria. Não, pelo contrário, só se chega a Jesus pelas mãos de Maria, e só se chega ao Pai pelo coração de Jesus. Então nós precisamos ser homens e mulheres de oração nesse caminho, e ela vai te auxiliar nesse caminho. Ela é auxiliadora, é ela que tem assistido a igreja até nos dias de hoje. Antigamente, alguns lugares ainda acontece, mas antigamente, quando acabava a Santa Missa, não tinha uma pessoa que saía da igreja sem antes passar perto da imagem. Aliás, esse dia eu vi até um fato curioso, né? O cara entrava na igreja para roubar as pessoas. Aí, meu Deus do céu. O ladrão ficava só olhando, né? Você deixava a bolsa assim, ele sentava no banco de trás. Aí, você descuidava, ele acatava. E quando ele saía, ele ainda pegava água benta ainda. Fala, cara, mas se até o ladrão acredita na água benta, nós cristãos não acredita. Eu, quando eu vendia droga, irmãos, na onde a gente preparava tudo, tinha um centro de candomblé e um monte de santo lá, de guias, né, que a gente chamava. E toda noite, antes da gente sair para fazer as entregas, a gente passava lá e pedia para os guias proteger a gente. E Satanás protegia. Quando eu voltei para a igreja, eu falo, nossa, mas se os guias, que não são guia, me proteger, imagine o que a igreja vai fazer, imagine o que Nossa Senhora vai fazer na minha vida. E Deus foi tão bom comigo, e com isso eu encerro para nós orarmos, que quando eu voltei para a igreja, a primeira imagem que eu ganhei foi de Nossa Senhora de Fátima. A minha filha nasceu no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Como Deus é tremendo. A minha conversão, quando aconteceu e eu fui na Canção Nova, a primeira imagem que eu vi foi de Nossa Senhora de Fátima. Eu falava, meu Deus, se as coisas que eu vivi no mundo e as coisas que eu estou vivendo agora, com toda a certeza do meu coração, da minha alma, tem as mãos de Maria. E quando ela me ensinou a rezar, ela falou no meu coração, e até hoje eu escuto aquela voz, que ela disse para mim assim, há 28 anos atrás, de hoje em diante, eu te carrego no meu colo. E ela nunca me desamparou, nem nos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje eu tenho a alegria de chegar na casa da minha mãe, e não mais desafiá-la, mas rezar junto com ela. Eu tenho 2 irmãs que são evangélicas. Quando elas estão na casa da minha mãe, elas rezam a Ave Maria conosco, porque na casa da mãe quem manda é a mãe. Amém? Na casa da mãe é a mãe quem manda. E a mãe da igreja é ela que manda. É ela que manda Satanás sair fora. É ela que manda as graças virem sobre nós. Ai, Nossa Senhora, me ajuda. Aliás, eu nunca vi um pai de santo chamar o diabo na hora do perigo. Você já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu tenho lá na minha rua um monte de irmãos evangélicos, qualquer coisa, falo, Nossa Senhora. Esse dia eu até falei para o meu irmão evangélico, nossa, você voltou para a igreja católica? Você falou Nossa Senhora? Não, não falei. Falou? Eu escutei. E ele ficou meio confuso. E de vez em quando ele pega a Bíblia dele, vai lá em casa comigo e fala assim, mas irmão, mas não é possível, vocês falam tanto de Maria. Eu falo assim, mas irmão, está aqui na Bíblia. Mas por que vocês erram? Mas está aqui na Bíblia. É só você interpretar a Bíblia e você vai ver. Tem tudo a ver, não tem como falar de Jesus e não falar de Maria. E nós precisamos defender Maria, amém? Ou se eu chegasse aqui e falasse mal da sua mãe, como seria? Nossa, que preguinho deselegante, pelo amor de Deus, maltratou minha mãe. Sua mãe pode ser o que for,
Não era assim que a gente fazia na escola? Não sei se hoje é assim, né? Mas no meu tempo era assim, né? Fala de qualquer um, mas não fala da minha mãe. Se falar da minha mãe, nossa, a minha filha, eu criei a minha filha sozinho, né? Então a minha filha é um grude comigo. E eu sou mãe e pai da minha filha. E um dia minha filha estava na escola e uma coleguinha dela falou assim: nossa, o seu pai é careca. Por que ela foi falar para minha filha que eu era careca? A minha filha pegou a menina de tapa na escola, eu tive que ir lá. E eu até chamei a atenção para minha filha, minha filha, ela falou a verdade, eu sou careca mesmo. Não interessa, mas ela não tem que falar do meu pai. Defende. Então que Maria seja auxiliadora do seu caminho de conversão. Amém? Nos momentos de tristeza, chama por Maria. Quando tiver tudo ruim lá na sua casa, apertado, meu Deus do céu, não sei mais o que fazer, Maria, me ajuda. Me ajuda como a senhora ajudou os discípulos. Me ajuda no meu caminho. Porque hoje está tudo ruim, mas eu sei que a senhora está comigo. Eu tenho dito para as pessoas, para elas não deixarem chegar no fundo do poço. Venha antes da dor para o colo de Maria. Venha experimentar a doçura de Maria. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, se no ano que vem eu voltar aqui nessa mesma data, você vai poder testemunhar que ao encontrar Maria, a sua vida mudou, o seu palavreado mudou. Lá em casa eu coloquei uma regra, do menor ao maior. Cada palavrão que você falar, você vai ter que rezar um terço. Tem gente lá em casa que já está rezando o rosário. Eu falei, daqui a pouco nós já estamos nas 1000 Ave Marias. 1000 Ave Maria, pelo amor de Deus, 1000 Ave Maria. São só 4 horas de oração. O meu afilhado, padre Cleito, da Canção Nova, ele rezava as 1000 Ave Maria conosco. Ele dormia rezando assim, ó. Porque, né, a gente tem o costume na comunidade de rezar com os braços erguidos. E você imagina você 4 horas com o braço erguido. Aí ele acordava desesperado, Nossa Senhora Aparecida. Falei, não, é o terço ainda, é o terço, calma. Mas foi as 1000 Ave Marias que fizeram a gente ficar de pé nesses 28 anos. E nós passamos por muitas dores na nossa comunidade. Aliás, a nossa baluarte é Nossa Senhora das Dores. E Jesus nos chamou a ser Cordeiro de Deus, Cordeiro imolado. Morra para ti mesmo. Amém? Dá uma olhada para o seu irmão, Maria te ama. Diga para ele, Maria te ama. Ela é sua mãe. Ela cuida de você. Diga para ela, vamos ficar de pé?